Sobre o meu vídeo da ignorância ser uma espécie de bênção, o Juan aqui ele entendeu, ele deu até um exemplo bom aqui, do ponto que eu queria atingir. O que eu quero dizer quando a ignorância é uma bênção, né? Porque muita gente, nos comentários do vídeo, eles acertaram, eles entenderam o ponto principal da frase. Outras não entenderam direito. Alguns acusaram de eu estar fazendo apologia à ignorância. Mas vamos lá, deixa eu explicar o que é. A ignorância, ela é uma bênção no sentido de que, quando você adentra pelas veredas da verdade e do conhecimento, você corre o risco de sofrer um ataque. Mas o ataque ele não vai vir de cima ou de frente. Ele vai vir através das estruturas onde você pisa. O conhecimento ele pode destruir algo em que você se sustenta numa mentira ou numa ilusão, numa fantasia. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Tem o Juan deu o exemplo da baunilha. Eu vou dar o exemplo do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. Ah, quando você é criança, você está num tipo de ignorância, entendeu? Não é do termo pejorativo a ignorância. A ignorância é desconhecer alguma coisa. Ignorar o fato de alguma coisa, não propositalmente, entendeu? Não é ignorância no sentido pejorativo de ser burro. É ignorar o fato da existência ou da realidade, ou de uma verdade. O coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Quando nós somos crianças, nós acreditamos piamente na existência do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel. Então a gente tem a nossa crença sustentada nisso. Quando você avança na sua idade para a idade adulta, para adolescência, e você cresce, você, claro, você sai dessa ignorância e encara a realidade de que quem entrega os presentes para você é o seu pai. Ele compra. Não é aquele velhinho barbudo mágico que vinha fazer todo aquele clima natalino, aquele clima de festividade. Então, você passa por um outro estágio em que você perdeu toda a sua crença por conta da sabedoria, do conhecer mais adiante. Então, quando eu falo em a ignorância ser uma bênção, é nesse tipo em que você, às vezes, aquilo que é um colchão emocional para você, aquilo que você ignora, o fato, algum fato, alguma realidade que você ignora e que aquilo dá um conforto emocional, cria uma, ele cria um certo tipo de colchão emocional para você. Ao você saber, aquela sua estrutura, ela rui, ela vai abaixo e você tem que se reestruturar de novo, crer em outra coisa, mudar as suas crenças. Ignorância ela é uma bênção para quem não tem a força de seguir em frente e mudar seu raciocínio, mudar sua mentalidade ao encarar a realidade, ao descobrir a verdade. Então, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. Mas o conhecimento sempre, é claro que a gente não tem como a gente escapar do conhecimento. Não tem como escapar. A realidade vem, ela vem bater na nossa cara e mostrar a verdade. E é isso que eu falo. Quando você encara a verdade, suas estruturas se abalam. Aí é o momento de você se reestruturar com aquilo que você encarou, com aquela nova informação e criar um novo ser. Então, aí teve um rapaz também que comentou exatamente esse ponto. Ele falou: há que se saber a verdade, mas também há que se saber lidar muito bem com ela. Caso contrário, a ignorância para essa pessoa é uma bênção. Para quem está acostumado a ter uma mentalidade forte, a verdade é sempre bem-vinda, ela é sempre bem aceita. Uma vez que ela tira aquela ilusão da base dela,
ela substitui com uma base mais sólida, que em um certo momento não tem como derrubar. Não tem como você aumentar a verdade. A verdade é verdade. Não tem como você aumentar ou diminuir a verdade. Ela é sólida, ela é sempre estável e constante. A ilusão, sim, você aumenta ou diminui. Eu não estou falando em ignorância matemática, didática. Não é esse tipo de ignorância que eu estou falando. É saber. Fumava e de repente você leu sobre os malefícios. Então você não está mais ignorante. Então você sabe que aquele costume que você tem faz mal para você e vai acarretar um problema futuro. E você lê, já você vê os resultados, vê as autópsias. Então você, diante daquela realidade, você tem que parar de fumar ou continuar fumando. Independente da sua escolha, a realidade já está lá. A pessoa pode falar, pode ficar deprimida porque eu não consigo parar de fumar. E agora? Estou triste, porque eu não quero parar de fumar. Mas eu sei o que acontece com quem continua fumando. É aí que entra o que eu falei ali, o que o menininho ficou deprimido, às vezes por conta disso. Não é, e vou repetir de novo, não é ignorância didática. Não é você. Não é um convite a você não estudar e ler. Claro que você tem que estudar, procurar conhecimento, saber quanto é 1 mais 1, a fórmula da matemática, a ciência, genética. Você procura. O problema é que nesse meio tempo, quando você está adquirindo esse conhecimento, muito daquelas ilusões, muito daquelas coisas que você acreditava, elas vão sucumbindo, elas vão se dissipando nesse conhecimento quando você vai adquirindo esses conhecimentos. Quando você era um menino no jardim da infância, você acreditava até no Saci Pererê, naqueles personagens folclóricos. Depois que você cresce, você deixa de acreditar. Agora, tem gente que lida bem, fala, tá bom, não acredito mais para mim, acreditar ou não acreditar. Agora, e alguém que colocava toda a sua fé, toda a sua estrutura, todo o seu comportamento em cima dessa crença? E como é que ela fica? Deprimida. Então, teve um rapaz que falou, procurem ajuda psicológica em casos em que você não tem capacidade de lidar com a realidade. Quando você não tem essa capacidade, procure ajuda para alguém te ajudar a se estabilizar, absorver, criar uma nova estrutura. Há gente que consegue, há pessoas que conseguem fazer naturalmente isso. Trocar uma crença por outra, à luz da verdade, conforme ela vai avançando na sabedoria. Mas outras pessoas não conseguem. Elas não sabem lidar com isso. E essas pessoas precisam de ajuda e ficam deprimidas. Então, aí que nós entramos no ponto do vídeo que o menino fica deprimido. Não é um convite para você abandonar a faculdade, abandonar a escola, abandonar tudo. É uma constatação de que cuidado com o que você acredita, porque às vezes a realidade e o conhecimento vai derrubar algumas das suas estruturas. Onde as suas estruturas estão apoiadas? Nessas crenças? E se tirar esse alicerce, vai ser ruim ou você restaura ele? Essa é a questão.